Mas, queridos irmãos, hoje, então, eu quero fazer a leitura bíblica, uma leitura bíblica bem conhecida, Mateus capítulo 28, e os estudiosos chamam este capítulo, né, esse trecho, né, essa perícope, esse pedacinho, né, das escrituras, chamam esse trecho de a grande comissão, que se encontra em Mateus capítulo 28, versículos 16 até o 20, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vemos aqui, essa versão aqui, Almeida Revista e Corrigida, é a versão mais usada aí pela Assembleia de Deus, uma versão autorizada, pela nossa publicadora, casa publicadora da Assembleia de Deus. Ela é uma versão autorizada pela nossa casa publicadora, que é a Almeida Revista e Corrigida. Mas a Almeida Revista e Atualizada, no versículo 19, diz assim, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então nós temos a Almeida Revista e Corrigida, que é, portanto, ide e ensinai, e na Almeida Revista e Corrigida, aliás, Revista e Atualizada, está escrito: ide e fazei discípulos. Na verdade, irmãos, o discipulado, o discipulado, ele é um modelo de ensino também, viu? Só que ele é um modelo de ensino oriental. Mas, na verdade, o que as escrituras estão falando sobre ensinar, Então, sobre a necessidade de ensinar, o ministério de ensino da igreja, Só que nós conhecemos o quê? Quando a gente pensa em ensino, a nossa cabeça, ensino, parece que nós entendemos, todo o trabalho, o processo de ensino, Então nós olhamos para o lado da educação, do ensino, o processo de aprendizagem. Nos vem na cabeça, quando fala em ensino, nos vem na cabeça o processo de aprendizagem, E o processo de aprendizagem que nós conhecemos. E o processo de aprendizagem que nós conhecemos é o modelo ocidental, É um modelo que se baseia em apresentação de conteúdo, treinamento, Tem todas ali as fases do processo de aprendizagem ali, testes, as provas, até que nós declaramos que alguém alcançou a aprendizagem. E como é que a gente declara que alguém alcançou a aprendizagem? No processo de aprendizagem ocidental nosso aqui, Nós declaramos que alguém alcançou o processo de alcançou a aprendizagem, determinando ali uma meta, definindo uma meta, tem que ser isso aqui, no mínimo daqui para cima. Então a gente chama isso de uma média, E quem alcançar aquela média, aquela meta definida ali, dali para cima, o sistema declara que aquela pessoa aprendeu, O sistema ocidental aceita e declara que a pessoa alcançou, a aprendizagem de um determinado conteúdo. Isso é no sistema ocidental. Não interessa se a pessoa aprendeu ou não, se ela só estudou, só decorou, só para a prova, daqui a 5 minutos se esqueceu de tudo, não aprendeu nada. Mas o nosso processo
de aprendizagem ocidental, nosso modelo é assim, né? É baseado ali em perguntas, respostas, questionário, trabalho. Então a pessoa teoricamente faz ali alguns estudos de caso e o processo ocidental, né, que nós conhecemos de aprendizagem, de ensino, nós nos baseamos que de posse daquela teoria alcançada, na prática a pessoa vai executar, né? A gente não sabe se ela vai executar isso na prática da vida dela, futuramente. Mas a gente está atestando, né, pelo nosso processo ocidental de ensino, que a pessoa foi aprovada, aprendeu e ela vai executar aquilo futuramente. Então esse é o processo de ensino ocidental. Mas o processo de ensino oriental, que é o discipulado, também é um processo de ensino, não é assim, né? Então, pelo menos naquela época não era assim. As pessoas elas só eram declaradas como aprendeu quando elas faziam igual ao seu professor. Então elas se tornavam, né, e faziam e praticavam a mesma coisa que o professor praticava, né? A mesma coisa que o mestre. Então elas se identificavam muito com a pessoa do mestre. Por isso, no processo de ensino oriental, que é o discipulado, né, o professor ele fazia toda a diferença, porque ele não só ensinava o conteúdo, mas ele dizia assim, ó, me copia, ó, é assim, assim, assim que se faz, e agora eu vou mostrar como é que se faz. Então as pessoas seguiam o mestre, se identificavam com o mestre, e os discípulos, né, os aprendizes, eles não só queriam aprender a matéria, mas eles queriam aprender e ser que nem o seu mestre, né? Então, nós vemos assim que é um processo de ensino, mas muito mais profundo, muito mais exigente, porque fazia com que o professor, o mestre, né, o rabi, ele fosse um modelo. Ele não só ensinava, mas ele era um modelo, né, da aprendizagem. E é justamente isso que Jesus estava falando aqui. Ide fazer discípulos. Isso aqui é a grande comissão. A grande comissão, a grande obra para que nós, como é que é a missão que nós fomos chamados como igreja para fazer é discipular pessoas. E é discipular neste modelo aqui. Ser o exemplo, né? Ser um modelo. Eu tenho que chamar o meu aprendiz e dizer, ó, a Bíblia diz que é assim, 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 assim. E ensinar e mostrar onde que é. E depois de ensinar, dizer assim, ó, agora me copia que tu vai ver como é que se faz, né? Então, Jesus está dizendo assim, ó, portanto, ide fazei discípulos. Discipulem, né? Então, e claro, Almeida Revista e Corrigida, como nós falamos aqui, né? Ela vai dizer assim, ó, ide, portanto, e ensinai. Então, se a gente não tem essa concepção do ensino oriental, judaico, cristão, né? Nós vamos ficar com a nossa concepção do processo de aprendizagem ocidental. E alguém está ensinando no modelo ocidental aí, sem compromisso nenhum com a prática, simplesmente está ensinando com livrinhos, com médias, e está dizendo, ó, estou discipulando aí, a pessoa está sendo aprovada, e já se torna um discípulo, um cristão, um crente, num modelo de processo de ensino ocidental. Porque a gente vê assim que a Bíblia, né, pelo menos aí a Almeida Revista e Corrigida, essa versão, ela falha um pouquinho, né? Ela é pobre nesse sentido, quando ela, claro, ela entende. Não estou dizendo que está errado, porque realmente quem fez essa... Quem interpretou a Bíblia, que foi Almeida, né?
e transcreveu ela para o português. Claro, o que ele foi? Ele foi entender que Jesus estava falando sobre o processo de ensino aqui, né? Então ele fez a tradução que estava disponível para ele, né? E ele traduziu isso para o português. Não, Jesus está falando de ensinar aqui, é para ensinar. E ele acertou mesmo. Só que o conceito de ensino ocidental hoje que nós conhecemos não é o conceito de ensino oriental, baseado no discipular pessoas. Porque ele é mais profundo. Isso eu escrevo no meu livro, né? Quem não sabe aí, nós estamos lançando um livro e eu faço toda a explicação da diferença entre o processo de ensino ocidental e o processo de ensino oriental baseado no discipulado e o modelo do mestre, né? O exemplo do mestre, né? A convivência com o mestre. Então, quem não estuda e passa rapidamente assim, né? E para interpretar esse versículo 19, perde a essência do que o próprio Cristo está falando aqui, né? O nosso compromisso aí chama a igreja para o compromisso de discipular pessoas, não à distância, porque não tem como fazer isso aqui em EAD, viu? Não tem. O processo ocidental até dá para dar faculdade de medicina ou EAD, né? Já estão inventando aí, né? Então, não pode mais. Direito e medicina não pode mais. Direito e medicina cancelaram. Então, eu acho que nunca pôde, né? Eu que tava. Já podia, meu Deus. Mas assim, ó, no processo ocidental, processo de aprendizagem, de ensino ocidental, é dessa forma. É perguntas, resposta, teoria, atingiu uma média ali razoável, aceitável. O sistema te declara como, aprendeu, né? Agora, o modelo de ensino bíblico se baseia no discipulado. Ele não é por média. O professor, o mestre, ele tem que dar o exemplo e ensinar e tem que dizer assim que se faz. Ele é o modelo, ele é o exemplo. E é isso que Jesus está chamando a igreja para fazer, viu? Discipular pessoas. Então, essa é a grande comissão. Então, daqui a pouco alguém diz assim, mas isso daí não é para nós. Não, isso aqui é para nós sim. Porque o Senhor não está chamando pastores aqui. Ele não está dizendo, ide, portanto, pastores, fazei discípulos. Ele não está falando com o pastor aqui. Ide, portanto, diáconos. Ele não está falando com o diácono aqui, né? Ide, portanto, as mulheres. Ele não está mandando as mulheres, né? Ide, portanto, só os homens. Não. Isso aqui é um chamado geral. Por isso que os estudiosos chamam isso da grande comissão universal, né? Então a teologia diz que nós temos no mínimo 2 chamados, um universal e um específico. Você sabia disso? Todo crente tem 2 chamados, o universal e o específico. O universal é a grande comissão. Todos nós, todos os crentes foram chamados e comissionados para fazer discípulo. Isso é uma ordem, é uma missão geral, universal de todo crente. Então não tem assim um crente que diz assim, não, eu não preciso discipular pessoas. Se tu não precisa discipular pessoas, tu não faz parte da igreja, tu não faz parte do povo de Deus. Vai ficar aí na terra, aí no anticristo aí, e não vai subir para o céu. Porque o povo de Deus, os filhos de Deus, têm o compromisso da grande comissão. Todos eles foram comissionados. Então todo crente, todo aquele que recebeu o Espírito Santo, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que foi chamado por Deus, ele tem um chamado universal. Mas eu nunca ninguém me chamou para pregar a palavra, para cantar um hino, ninguém me chamou lá em cima no púlpito nem para orar, nem para ler uma Bíblia. Olha, meu irmão, pelo menos tu tem um chamado para fazer, chamado universal, discipular pessoas. Então tu já tem um chamado. E tu tem o mundo inteiro é o púlpito. A igreja é o mundo inteiro, é o teu vizinho, é o teu parente, é o teu colega de trabalho. Então toda a igreja tem um chamado universal, uma grande comissão de fazer discípulo.
E não é o ensino tradicional ocidental que nós conhecemos ali. Hoje nós demos só uma pinceladinha aqui, mas dá para entender a diferença do que Deus está falando aqui. De como que Deus quer que nós ensinemos, né? É através do modelo do discipulado. Então tá aí, queridos irmãos, né? Não tem como abordar profundamente uma palavra dessas, é só voando assim, e mesmo assim a gente até passa do horário, né? Então tá aí uma pequena pincelada sobre a grande comissão, e amanhã, se Deus permitir, se Deus quiser, nós queremos, eu e o Edson queremos, né? E eu creio que Deus quer também, mas se Deus permitir, amanhã então nós vamos estar falando agora. Hoje nós falamos sobre a grande comissão e amanhã nós vamos estar falando sobre a grande omissão. Também está escrito no nosso livro aí, né? Então amanhã nós vamos abordar um pouquinho aí sobre a grande omissão. Deus abençoe com esta palavra, que você possa meditar aí durante o dia, né? Medita, pense aí se você está discipulando. Comissionado você foi, viu? A igreja foi comissionada para fazer discípulos. Basta nós ficar pensando aí, você está discipulando ao modelo bíblico, né? Então, fica aí a dica para ficar meditando. Isso é o nosso devocional. Chamar a atenção para nós meditarmos na palavra, ficar o dia inteiro pensando, meditando, né? Buscando o Senhor, buscando a direção de Deus. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, muito obrigado por este dia abençoado, maravilhoso que Tu tem nos dado, Senhor, na Tua presença, por essa noite de paz, de descanso, de renovo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela liberdade que Tu nos dá, que Tu nos concede, Senhor, de lermos a Tua palavra, meditar, falarmos, Senhor, sobre a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Não retira, Senhor, essa liberdade que o nosso país tem, a nossa nação tem, Senhor. Nós clamamos, intercedemos por essa liberdade, que nós possamos sempre ter, Senhor, liberdade para falar, para orar, para buscar, para pregar, Senhor, para compartilhar e mutuamente crescermos na Tua presença, Senhor. Te pedimos a Tua bênção no decorrer deste dia, abençoa os nossos trabalhos, nos faz prosperar na Tua presença, Senhor. Livra-nos de todo o mal, de toda a cilada das trevas. Hoje à noite, Senhor, abençoa os cultos, abençoa as posses, as despedidas, Senhor. Consola os Teus filhos, anima os Teus filhos, Pai. É o que nós te pedimos, tudo te entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.